Recentemente, o Instagram lançou o Threads, uma rede social nova, mas muito parecida com o Twitter. E as reações que eu vi em relação a isso, a esse novo lançamento, me chamaram a atenção, me fizeram refletir. Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor. Se inscreve aqui no canal e bora para mais um vídeo de reflexões da minha cabeça. Uma das reações que eu vi foi: mais uma rede social que a gente precisa estar. Era bem nesse tom de tipo, que saco, né? Que encheção de saco, mais uma coisa pra sugar nosso tempo, nossa energia, assim. Mas a minha pergunta em relação a isso é: por que a gente sente essa obrigação? E a gente pode pensar, obviamente, que é mais uma rede social que mostra oportunidades de venda, principalmente, para nossa marca. É uma rede social nova que pode trazer novas oportunidades. E sim, realmente eu acredito nisso também, mas a pulga que fica atrás da minha orelha é: por que a gente sente isso em relação ao Threads e não sente isso necessariamente em relação ao Twitter, que é a plataforma que está aí há anos, né, que existe, que é inclusive relevante para muitas áreas, para muitas pessoas, mas principalmente, assim, eu falo, né, do nosso meio artesanal, porque é o que eu vivo e é o que eu mais observo. A gente não sente essa obrigação em relação ao Twitter. E o Threads sendo uma cópia do Twitter, eu achei isso meio engraçado. É meio que do tipo assim, por que a gente não sente essa obrigação em relação ao Twitter e sente em relação ao Threads? Sendo que o princípio dos dois é o mesmo. Outro tipo de comentário que eu vi eram pessoas animadas com a nova rede social, com as possibilidades que ela traz de você criar um conteúdo mais rápido, só por texto, mais espontâneo até, do que parece que hoje em dia é o Instagram, né? Parece que o Instagram virou tanta estratégia, tanta coisa que a gente precisa fazer, tantas regrinhas e não sei o que eu acho que a gente encara o conteúdo ali muito mais, de uma forma um pouco mais estratégica hoje em dia. E aí surge uma nova rede social que não tem muitas regras, não tem muitas leis, e as pessoas entendem isso como uma nova oportunidade de criar um conteúdo mais espontâneo, mais rápido, só por texto e tal. Como uma nova forma de se expressar. Mas, de novo, meu questionamento, assim, a minha dúvida, o que fica na minha cabeça é: por que a gente encara isso como uma oportunidade, sendo que o Threads é uma cópia do Twitter? E então, logicamente, essa forma de se expressar, essa oportunidade de você se expressar, existe no Twitter todo esse tempo. Não é como se o Threads fosse uma coisa, uau, super nova, entende? Outra coisa que eu refleti por aqui, eu pensei nisso, que seria uma coisa realmente que aconteceria, e logo depois eu vi de fato acontecendo, é que por ser uma rede social de textos mais rápidos, assim, mas principalmente por ser uma rede social baseada em textos, eu acho que a gente sente um pouco mais de liberdade para expor algumas opiniões. Um pouquinho depois que eu pensei nisso, que eu realmente acho, tipo assim, isso foi uma percepção minha. Eu falei, putz, eu acho que seria um lugar ali que eu me sentiria mais confortável para expor algumas opiniões. E aí logo depois eu vi de fato isso acontecendo. Uma pessoa que eu sigo já há bastante tempo expondo uma opinião talvez um pouco mais, não exatamente polêmica, mas um pouco mais ácida ali, um comentário um pouco mais ácido do que ela realmente, geralmente costuma fazer. E aí eu percebi, eu falei assim, esse tipo de comentário, por mais que ela estivesse repostando no Instagram o que ela colocou no Threads, é um comentário que possivelmente ela não faria direto no Instagram. E eu acho isso muito interessante, muito engraçado até. E a minha teoria do porquê que isso acontece é porque a gente... Gente, tudo isso aqui que eu tô falando é coisa da minha cabeça, tá? Opiniões minhas, questões minhas, não são verdades, nada disso. São só questionamentos e reflexões por aqui. Mas a minha teoria do porquê que isso acontece, da gente se sentir mais confortável para fazer um tweet, fazer ali um post no Threads, ao invés de expor uma opinião mais polêmica, talvez, dentro do Instagram, é justamente porque o texto ele tá dissociado da nossa imagem mesmo. Eu acho que a gente se sente mais confortável para expor essas opiniões mais difíceis, que talvez gerem comentários ali, discussões, a partir de um texto do que por um vídeo falado, por exemplo. E se a gente para pensar logicamente sobre o assunto, tipo,
é estranho, porque é óbvio que a pessoa que tá te acompanhando pelo Threads ali, tá vendo o que você tá falando, lendo o que você falou, ela tá ligando necessariamente aquele comentário que você fez a toda a construção da sua imagem em qualquer outra rede social. Porque ela entende que é a mesma pessoa, né, que tá ali no Threads fazendo aquele comentário, é a mesma pessoa que tá no Instagram falando todas as outras coisas. Então, a gente liga uma coisa na outra, a gente liga aquele texto à imagem da marca, à imagem da pessoa. Mas, por algum motivo, a gente se sente mais confortável para expor certas opiniões na forma de texto do que pelo Instagram. Isso, pelo menos comigo, acontece demais. Tem muitas coisas que eu me sinto muito mais confortável escrevendo em texto, seja no meu blog, seja através da minha newsletter, seja através das minhas receitas, que eu sempre escrevo um texto no final de cada uma das receitas, né? Eu muitas vezes me sinto mais confortável para escrever por lá, ou então em live, que é um pouco mais próximo, talvez, das pessoas, do que simplesmente expor essas opiniões no meu Instagram. Eu não sei exatamente o porquê isso acontece, mas pelo menos comigo acontece. Tem um vídeo que eu tô, inclusive, para gravar aqui pro YouTube, deve ser um dos próximos que vai sair aqui, que eu elaborei dentro da minha cabeça, foi uma reflexão que eu fiz também, uma crítica. Eu escrevi sobre isso numa receita que eu lancei, na receita do picolé. Depois de ter escrito, eu falei, agora eu acho que eu vou fazer o vídeo, sabe? Mas eu me senti mais confortável primeiro para escrever sobre, expor a minha opinião, talvez de uma forma mais próxima, talvez, mais, não sei, menos exposta, não sei explicar. Mas aí para depois transformar isso aqui em vídeo, mas vai sair também. E por fim, outra coisa que eu percebi em relação a Threads e Twitter é que por mais que um seja a cópia do outro e que o Twitter esteja aí há anos, é muito possível, vamos ver como que vai ser, mas a minha impressão é de que os públicos em cada uma das plataformas vai ser diferente. Porque, assim, eu tô vendo isso acontecer. As pessoas que eu sigo, que eu acompanho dentro do Instagram, em instantes estavam no Threads. A maioria delas, acredito eu, que nem sequer passou pela cabeça delas entrar no Twitter. Eu, sinceramente, agora pensando, acho que um dos fatores para isso é que, querendo ou não, o Twitter já tá lá há mais tempo. Talvez seja mais difícil uma pessoa criar um perfil do zero numa rede que já tá correndo há bastante tempo. E quando é uma coisa lançada, nova, como foi o TikTok também, né? Eu acho que as pessoas se sentem mais motivadas a entrar desde o começo. E, além disso, eu acho que para mim teve uma sacada ali do Threads muito interessante, que é justamente vincular a conta do Instagram pro Threads. Primeiro por conta do nome, né, do login ali, porque a primeira coisa que lança uma nova rede social, todo mundo faz, é entrar para pegar o seu nome, né, porque o seu nome de usuário, porque senão depois, se você fica para entrar depois, você perde, e aí tem que ficar com um nome diferente em redes sociais diferentes, é um pouco complicado para quem trabalha com isso. Então, isso eu achei uma coisa muito legal, mas a segunda coisa, que para mim foi a grande sacada, é que eles, além de trazerem o nome de usuário, é trazer justamente os seguidores. Então, as pessoas começaram a entrar numa nova rede social, mas meio que trazendo já essa bagagem, digamos assim, né? As pessoas que já acompanham elas em outras redes sociais, em outra rede social, né? Porque é diferente você entrar numa nova rede social começando do zero, tendo que garimpar todas essas pessoas de novo. Por mais que numa nova rede social a tendência é entregar mais o conteúdo, alcançar mais pessoas e tudo mais, é complicado mesmo assim, né? Porque realmente aí você tem que se dedicar muito a ela para crescer o seu nome lá. Agora, quando isso está atrelado já a uma outra conta, que você já tem pessoas ali que te acompanham, que gostam do seu conteúdo, e elas entraram ali e já estão te seguindo, poxa, você já começa a criar essa base de pessoas que já são interessadas no seu trabalho muito mais rápido. Então, isso para quem cria conteúdo é muito interessante. E consequência disso é que em, assim, dias, em instantes, né? Desde que o Threads foi criado, eu vi no meu Instagram uma certa enxurrada ali de pessoas daí repostando coisas, dizendo que, olha, me sigam por lá, eu já estou por lá e tudo mais. Então, isso cria uma sensação ali de que você
quer fazer parte também, você não quer ficar de fora. Então, impulsiona cada vez mais pessoas a também fazerem parte. Na minha opinião pessoal, eu ainda não entrei no Threads, eu acho que vou criar a minha conta por lá em breve, mas a minha opinião, assim, nesse momento, é que o Twitter me parece um pouco mais frio, um pouco mais distante, impessoal, falando de uma pessoa que não consome Twitter, tá? Essa é só a minha opinião de fora mesmo. E o Threads, ele me parece um pouco mais próximo, possivelmente por conta da minha área, né? Porque na área do artesanato, eu acho que a maioria das pessoas não estão no Twitter, mas vão estar no Threads. E aí você começa a ver pessoas que você já segue por lá, então eu crio essa imagem na minha cabeça de que o Threads ele é mais próximo, ele é mais aconchegante, é mais familiar para mim. E é justamente por esse motivo que eu acho que as duas redes sociais, por mais que elas sejam, tipo assim, uma cópia da outra, possivelmente vão ter públicos diferentes. Isso tudo que eu falei aqui é justamente, assim, minha opinião pessoal, não é nada, meu Deus, baseado, como eu disse, eu nem entrei por lá ainda. E talvez você pense, tá, mas e aí, qual a conclusão, qual a resposta para essas perguntas, né? Sinceramente, eu não sei, gente. Não vim fazer esse vídeo aqui para dar uma resposta do porquê que as pessoas, se vai ser isso, se vai ser assado. Foram reflexões que eu tive, tipo, o Threads tem, acho que não fez nenhuma semana ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, tem pouquíssimo tempo no ar, a gente inclusive nem sabe se vai vingar de fato, né? Se as pessoas vão realmente dar continuidade com isso, pode ser simplesmente uma coisa de momento e daqui a pouco caia, ninguém sabe, um chute aí. E essas foram as minhas reflexões neste momento em relação a isso. Porque, inclusive, para quem não sabe, para quem não me acompanha no Instagram, eu tô ficando mais offline do Instagram, justamente tentando consumir menos conteúdo por lá, porque eu gasto muito tempo consumindo conteúdos de outras pessoas, eu gosto daquilo, mas eu quero fazer, estou fazendo um experimento aí de 30 dias, vou ficar julho inteiro consumindo menos conteúdo de outras pessoas. Já tive várias reflexões em relação a isso, estou fazendo lives lá no meu Instagram semanais sobre esse assunto. Enfim, nesse turbilhão todo já de reflexões em relação ao Instagram, ao consumo de conteúdo por lá e produção de conteúdo também, veio o Threads no meio aí, e aí eu ainda não criei a minha página por lá, inclusive porque muito por conta de estar tentando ficar mais offline. Daí eu falei, poxa, daí eu vou querer abrir uma nova conta, vou querer consumir mais conteúdo em outra rede social e não é o meu intuito nesse momento. E aí, como veio essa questão de, tipo, você não precisa segurar o seu nome de usuário lá, porque já tá vinculado ao Instagram, eu já tô um pouco mais tranquila, querendo ou não, em relação a isso, porque um dos motivos para eu entrar mais rápido seria essa questão do nome. Mas, por enquanto, eu tô segurando a onda, assim, e todas essas reflexões eu só queria jogar para vocês, abrir a conversa, ver o que vocês pensam sobre isso também. Abrir a conversa no meu Instagram, tem pessoas que não querem entrar nem a pau, tem outras que já entraram e estão gostando muito de consumir, pessoas que achavam que, sei lá, só entraram para ver qual é, e aí estão realmente gostando de como as pessoas estão criando conteúdo por lá, um pouco mais de bastidores. Teve uma das pessoas que me respondeu e achou que tá mais conteúdo de bastidores, assim, mais vida real, mais fotos sem filtro, então pode ser uma outra forma, né, da gente criar conteúdo. O que também me é um pouco estranho, porque até então, se a gente parar para pensar, os stories teriam essa função, né, de criar esse conteúdo mais de bastidor, de mostrar o que está rolando instantaneamente. Então, as coisas eu acho que vão sendo meio que substituídas também, né? O Stories, hoje em dia, ele tinha essa função de, o instantâneo, mais vida real, mais não sei o quê. E agora, eu acho que a gente começa a pensar tanto em questão de estratégia, em olhar aquilo como negócio e tudo mais, que não tá sendo tanto assim mais. Da mesma forma como o Instagram já não é mais uma rede social para você compartilhar fotos, para você se conectar só com pessoas, né? Ele tem um outro viés para quem trabalha com isso. Então, talvez o Threads ele venha com essa coisa mais instantânea, talvez mais de bastidores. Não sabemos ainda, vamos ver como que vai ser. E eu acho que daí cada pessoa vai encarar isso de uma forma diferente, né? De
qual conteúdo vai compartilhar por lá. Uma opinião que eu vi da Camila Vidal, que eu achei muito interessante, para mim faz muito sentido também, é que o Threads vai ser uma rede social para você compartilhar seus valores, os seus interesses, abrir conversas com a sua audiência. Não vai ser muito uma rede social para você ficar vendendo produto, ofertando produto. Vai ser uma rede social de conexão com a sua audiência, de identificação. E isso para mim faz muito sentido. Eu acho que eu vou curtir essa plataforma, porque assim como esse vídeo aqui, tem assuntos, tem coisas que eu gosto de, sei lá, abrir conversas mesmo, ouvir a opinião das pessoas, assuntos não necessariamente do meio artesanal, eu gosto de abrir outros assuntos com vocês, reflexões da minha cabeça, e eu acho que por lá talvez seja um local interessante para isso também. Cada rede social a gente tem um comportamento diferente, tanto de consumir o conteúdo quanto de produzir também. Mas na questão de como a gente interage, na forma como a gente consome esse conteúdo e interage com ele mesmo, né? Eu acho que no Threads é bem possível que as pessoas ali estejam mais dispostas e interessadas a, de fato, abrir conversas. Então, por exemplo, se eu abro uma reflexão como essa por lá, talvez as pessoas vão querer compartilhar também a opinião delas sobre esse assunto, muito diferente do que é aqui, inclusive no YouTube e no Instagram também. Né? No Instagram, eu acho que cada vez mais as pessoas estão ficando um pouco cansadas. Mesmo que você veja um conteúdo legal, você fica com um pouco de preguiça de comentar e tal. Então, o Instagram, na minha opinião, assim, é mais difícil você ter um lugar ali de abrir conversas um pouco mais profundas, por exemplo, em comentários, né? Em lives, como eu gosto de fazer por lá, acho que fica um pouco mais fácil você abrir conversas e tal, e as pessoas daí no ao vivo talvez comentem um pouco mais e compartilhem mais as opiniões delas. Mas para comentário, assim, de post, eu já acho um pouco mais difícil. E no Threads, eu imagino que as pessoas ali vão estar mais dispostas a conversar mesmo, a dar as suas opiniões. Mas esse vídeo aqui, enfim, era para expor essas reflexões para vocês. Eu quero muito ouvir o que vocês estão pensando também em relação a isso. Deixa aí nos comentários, vamos abrir a conversa aqui nos comentários para quem quiser me contar se você já entrou, se não entrou, se não vai entrar, se entrou, o que tá achando. Porque, sinceramente, eu não acho que essas perguntas que eu fiz aqui, essas reflexões, joguei no ar, não acho que elas tenham respostas corretas. Eu acho que cada pessoa pode ter uma resposta diferente para elas. Cada pessoa vai pensar e se sentir de formas diferentes em relação a isso. De qualquer forma, acho interessante a gente conversar e pensar, refletir sobre esse assunto. Se você quer entrar ou não e qual o motivo para ter essa sua opinião de não entrar ou de entrar. Se você acha que vai abrir novas oportunidades para o Instagram, para crescer sua base de seguidores, de clientes. Se você acha que vai realmente ser uma forma de criar conteúdo mais rápido ou se vai drenar ainda mais a nossa energia. E se talvez a gente vai ficar mais confortável para falar sobre assuntos mais delicados e polêmicos por lá do que em outros locais a princípio. Me conta aí embaixo a sua opinião, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Um beijo e até semana que vem.